8 horas e 30 minutinhos. Hoje nós convidamos o economista Jorge Elias para falar um pouquinho sobre essa loucura que estamos vivendo com a nossa economia. Jorge, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Bom dia, Tony. Bom dia ao Marcos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu aqui agradeço o convite seu. Estamos à disposição aí para falar um pouquinho sobre a economia. Eu queria inicialmente fazer uma introdução, Tony, dizendo que existem dois fatores que interferem no sistema econômico, né? O primeiro deles é o fator que seria uma má condução de política econômica ou um equívoco de política econômica. E o segundo seria fator exógeno à economia. O que é o fator exógeno? Um terremoto, uma tempestade, nesse caso nosso é a epidemia, é o Covid-19. Esse é um fator externo que está afetando todas as economias, inclusive o Brasil. Só que o que acontece? Como não tem equívoco de política econômica é essa mesmo. Esse fator exógeno, ele fez um estrago na economia brasileira. Por exemplo, foi no início de março, acho que do ano passado, que começou a primeira onda. Então, em março, abril e maio, a economia, o PIB começou a cair muito. O PIB começou a cair, que é o PIB, para que o ouvinte possa entender, o PIB ele é a soma de todas as riquezas, todos os bens e serviços produzidos dentro do país. Então, o PIB começou a cair. Ele só começou a dar uma recuperação quando houve o auxílio emergencial. Então, com o auxílio emergencial, houve uma recuperação. Mesmo assim, a economia está indo bem. Mas só que é uma economia que não se sustenta. Nós, economistas, costumamos chamar isso de voo de galinha. O que seria o voo de galinha? Como que a galinha faz? Ela voa, mas não consegue voar, ela cai. A economia brasileira, infelizmente, ela está assim. Ela sobe o PIB... Nos trimestres anteriores ele subiu e agora ele caiu de novo. Então o que precisaria? Precisaria ter um voo de andorinha, onde a economia sustentasse um padrão de crescimento, porque o que acontece? Isso está gerando desemprego, né? As famílias endividadas, só para você ter uma ideia, hoje, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 70% das famílias estão endividadas. E pior, 11% disseram que vão continuar inadimplentes, ou seja, não vão pagar. Então você tem um cenário econômico, que é esse agente exógeno que eu falei, que é a epidemia, que ninguém poderia prever o estrago que ia fazer essa pandemia. Então não adianta criticar esse ou aquele. Agora, o Brasil está vivendo um momento, uma tensão política totalmente desnecessária, isso afeta a economia também. Quer dizer, o momento político, a guerra, a briga entre os poderes, isso não é bom, não é saudável para a economia. Jorge, para a gente poder entender e também para os ouvintes poderem entender o que é a tão falada inflação. Boa pergunta. A inflação, Tony, ela é uma subida generalizada no nível geral de preços. Então, não é porque subiu, por exemplo, a batata que vai ter inflação. Pode ter subido a batata, baixado o tomate. Então, é feita a média de todos os preços que são coletados de um período ao outro. Agora, há que se dizer que no Brasil, a inflação, ela afeta mais quem ganha menos. A inflação, por que ela afeta mais quem ganha menos? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa ganha um salário mínimo. A outra ganha 20 salários mínimos ou 10 salários mínimos. A subida do sal, do macarrão, afeta mais aquele que ganha salário mínimo, porque maior parte da renda dele é só para comer. Agora, aquele que ganha 10 salários mínimos, não é a maior parte da renda dele é para comer. Ele sobra dinheiro para ele guardar. Então a subida do sal, a subida do não afeta tanto ele. Agora a classe pobre afeta e afeta muito. Porque se subiu o helicóptero, o que a classe média tem, a classe pobre tem que ver com isso aí? Ela não compra helicóptero. Agora, o magnata que compra helicóptero vai sofrer um pouquinho ali. Então, é isso que precisa o povo, a população entender. Agora,
na medida em que a inflação sobe, o salário real diminui. Embora o salário nominal permaneça o mesmo, há uma queda no poder de compra. Se antes, com o salário seu de, digamos, R$1.000, você comprava aí 10 itens, com a subida da inflação você passa a comprar 8. E você não está nem percebendo isso. Então, ao longo do tempo, você vai tendo perda. Ao longo do ano, você vai tendo perda de salário real, que é o poder de compra. É o que está acontecendo quando você para no posto de combustível, né? Exatamente, Marcos. Olha já só. Você sente ali na hora no ponteiro. Olha o ponteiro ali. Aliás, o combustível, o petróleo é uma commodity. Uhum. Ela é uma commodity, né? O que é commodity? Produto primário. Assim como a soja, como o café. É tudo baseado no dólar. Só que é isso que eu ia dizer. A cotação é no preço internacional. E desde 2002, como a Petrobras não tem mais um monopólio, existem os que importam, os importadores. Então o preço do petróleo lá na Petrobras é um. Quando ele chega na bomba, ele é totalmente outro. Porque aí tem custo de transporte, logística e não sei o que, blá, blá, blá. A cana-de-açúcar tem a entre-safra. Então é uma coisa que é inexplicável. Porque agora, Jorge, só uma dúvida, já que você está nesse assunto, é uma dúvida minha, eu acredito que de muita gente também, porque a gente está no mesmo barco, a gente está sentindo o mesmo efeito, né? Estamos sofrendo o mesmo efeito. Um exemplo, não sei se você vai entender a minha pergunta. O rendimento da poupança entre janeiro e agosto deste ano foi de 1,43%. O rendimento da poupança, certo? O que eu acho que dá pra gente assinalar os itens que subiram só 1,43%. Não é possível, porque tem coisa que parece que subiu 10%, 20%, 50%. Subiu 50%. Agora, como que a poupança pode render 1,43% e esses itens estão aí na casa dos 10%, 20%? É porque uma coisa... Ou vai refletir lá na frente? A poupança, o que baliza a poupança é a Selic. A taxa Selic, a taxa Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. É o Copom, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que determina essa taxa. Agora, a remuneração da poupança, ela está em torno de 0,3%. Isso... No mês, né? No mês, no mês. Ao ano ela chega a 5% no ano. A Selic hoje foi estabelecida pelo Banco Central em 5,25%. Mas o que é essa Selic? Essa Selic é o dinheiro que os bancos comerciais tomam emprestado do Banco Central. Ou seja, o dinheiro que os bancos pegam do Banco Central, o banco paga 5,25% para o Banco Central. Só que para emprestar para nós ele cobra 300%. Que aí vem o spread bancário que a gente chama. Agora, voltando à sua pergunta da poupança, a poupança vai ficando dinheiro lá e as coisas vão subindo muito mais do que o dinheiro que está na poupança. Não sei se é isso que você quis dizer. Porque muita gente acha que, né, que tem uma reservinha, eu vou colocar na poupança. E aí, tá desvalorizando se for fazer essa comparação. Tá desvalorizando. Eu acho que uma coisa não é atrelada à outra, mas... tá desvalorizando, sim. Porque você tem toda a razão nessa sua pergunta. Os preços sobem muito mais do que o seu dinheiro na poupança. Mas é importante ter dinheiro guardado, né? Mesmo na poupança? Mesmo na poupança. Sabe por quê? Porque o dinheiro é por motivo precaução. Que existem três motivos de você ter dinheiro em mãos. O motivo transação, que é para você comprar e vender as coisas. Motivo precaução, para prever alguma coisa, uma doença, um acidente automobilístico, alguma coisa que você não prevê. E o motivo especulação, esse é o pior. O motivo especulação são aqueles que especulam com a taxa de juros. São aquele que até tem dinheiro no banco e vai especulando com a taxa para ganhar cada vez mais juros. Esses arrebentam, esse ganha muito mais que a poupança. Ganha muito mais do que o CDI, né? Porque eles têm dinheiro. Esse que é o problema, porque aí, partindo dessa sua pergunta, você tem a órbita financeira, que é aqui o motivo especulação, e você tem a órbita produtiva real da economia. A órbita produtiva real é onde gera emprego, renda, investimento. Aqui é o financeiro. Então, à medida que o juro sobe aqui, aumenta o desemprego aqui.
Por quê? Porque o cara para pensar, não vou ficar investindo em fábrica, eu vou levar meu dinheiro no banco, que lá eu ganho mais. Aqui eu enfrento problema com funcionário, eu enfrento greve, enfrento não sei o que, e lá eu vou ganhar, sem correr risco. Então, essa órbita financeira, ela machuca a órbita produtiva. Tem que existir um equilíbrio, né? Isso. Sabe como que é? Sabe como que é lá no Japão? No Japão, a taxa de juros negativa. Sabe o que é isso? Se você deixar o dinheiro no banco, aqui no Brasil a poupança rende pouquinho. Se você deixar o dinheiro no banco lá, é você que paga juro pro banco. Por quê? Porque ele quer que você invista na produção. Gerar emprego. Gerar emprego. Você não pode ficar com o dinheiro parado aqui. Tem que gerar emprego. Agora, você vai gerar emprego aí que você precisa de investimento. Investimento você precisa de dinheiro. Dinheiro você precisa recorrer no banco. Chega no banco, a Selic é 5,25%, só que o banco não empresta 5,25% para você. Ele vai cobrar muito mais. E aí você gera essa coisa que nós chamamos de desemprego, recessão e tudo mais. Porque o que fomenta a economia é o investimento. Mas não é investimento em aplicação financeira. O investimento na órbita produtiva real. Geração de emprego e renda. Que é isso que o país precisa. Jorge, nesse momento que nós estamos enfrentando de pandemia, de endividamento, muitas famílias recorreram para o cartão de crédito e hoje estão pagando juros mais de 300%, aí vamos dizer assim, para o cartão de crédito. Como você vê esse cenário? Olha, Tony, excelente pergunta. Inclusive, isso faz parte de uma coisa que chama educação financeira. Eu dei várias palestras e cursos sobre educação financeira. O que acontece? Se você entrar no cartão de crédito e não pagar a fatura no vencimento, você está se suicidando financeiramente. Por quê? Porque a taxa de juros do cartão de crédito, para quem paga, por exemplo, 15% lá, que é o mínimo de 15%, é 306% ao ano. Se você não pagar, quer dizer, aquele que é totalmente, não é o rotativo, é a pessoa que não vai pagar nem o mínimo da fatura, é 358% ao ano. Você imagine com a poupança que nós falamos lá de 0,30 ao mês, e você pagar, a poupança paga 5 ao ano e lá você vai pagar 350. Então, eu sempre digo o seguinte, bom, qual a saída então, Tony? Eu entrei no cartão de crédito, qual é a saída? Bom, primeira coisa é você tentar fazer um planejamento financeiro. O que é planejamento? Bom, o nome é sofisticado, mas a coisa é fácil. Dá para você fazer até num papel de sulfite com caneta, se você não tiver o computador. É pôr na ponta do lápis quanto você ganha e quanto você gasta. Tudo onde você gasta. Aí você vai poder enxergar melhor onde você pode cortar o gasto, porque infelizmente tem duas coisas, ou você aumenta a sua renda ou você corta o gasto, para você não entrar na dívida. Como eu disse, segundo a Confederação, tem 70% das famílias estão endividadas. É o gás de cozinha, o preço que está, os alimentos, você vai no supermercado, está tudo caro, então as pessoas logo não vão ter mais. O salário dela está totalmente comprometido com alimentação, então ela entra no cartão. Agora, Jorge, o juro do cartão de crédito é tão alto assim, seria pelo fato exatamente de que se a pessoa entrar na dívida do cartão, ela não vai conseguir pagar? Isso é um dos fatores que sobe a taxa. Existem vários fatores que compõem essa taxa. O risco da inadimplência, o custo da operação financeira, né? Que envolve e o lucro do cartão. Sim. Tudo isso compõe essa taxa absurda aí. Agora, tem um modelinho que a gente fala nos cursos para os alunos, ABCD. Alimentação, básico, o contornável e o desnecessário. Faça isso na sua lista. Bom, alimentação, você tem que olhar lá, né? Se você comia carne de vaca, de boi, você vai ter que partir pro frango, né? Ou pro porco. Eu fui fazer uma comprinha, a carne do porco tá mais baixa do que do frango. A frango subiu, cara, deu uma subida que eu assustei. Subiu, não.
A carne tá um absurdo, né? Quem comprava picanha não dá pra comer mais. Então aí, a alimentação não dá pra cortar muito. O básico, que é a energia elétrica, o telefone, a internet, não sei o que aí também precisa. Aí você tem o contornável. O que é contornável? Aquilo que você pode deixar, abrir mão. E o desnecessário, você não vai nem atrás mais. Que aquelas porcaria bugiganga, você vai comprar aquilo pra quê se você não tá precisando? Né? Eu sempre digo também... Porcaria bugiganga. E eventualmente a gente acaba, né, sofrendo uma certa hipnose. Você faz aquilo que o Tony falou. Você compra lá uma bugiganga no cartão de crédito porque o seu salário já está totalmente comprometido com a alimentação. Aí você vai comprar um presentinho para não sei quem, não sei o que, entra no cartão. Chega lá, no mês que vem, tem aquele calafrio que chegou a fatura. Nossa. E você não tem o dinheiro para pagar. Aí você está se suicidando. Então, pega esse modelinho ABCD. Agora, uma outra coisa que é importante, uma dica, é o seguinte, o modelo QPP. QPP. Faça essa pergunta antes de você comprar. Isso ajuda você. Quero. Preciso. Posso. Aí você vai acabar não comprando. Porque, quero, eu quero. Eu preciso. Bom, não sei se eu preciso. Posso? Não posso. Então você não vai comprar. Jorge, ainda falando sobre toda essa inflação, aumento de preço, combustível, gás de cozinha, que ontem também tivemos mais um aumento do gás de cozinha. Mais um. Estamos vivendo um momento de estiagem que também mexeu no bolso. Outro fator exógeno na economia. Que é a energia elétrica. E agora teve, há poucos dias, o pronunciamento aí do ministro das Energias que vai ser a cada 100 quilowatts-hora, né? As bandeiras. Essa é a pior bandeira que tem. Essa é... Como conseguimos, para uma pessoa comum, um senhor de idade, fazer essa economia nesse momento de estiagem? Olha, é difícil, porque a energia elétrica vai ter que monitorar onde está a luz acesa, vai ter que monitorar. Eu lá em casa tenho uma adega de vinho, desliguei a tomada, deixa o vinho aí. Eu desliguei a tomada, o freezer meu que estava ligado lá, eu puxei e estou usando só a geladeira. Então, assim, não há muito o que fazer. É também o QPP? É o QPP. Eu quero, preciso e posso. Faça sempre essa pergunta, né? Porque querer é o seguinte, vamos colocar uma coisa que é importante para o consumidor entender. Os juros é um fenômeno monetário. Então você veja bem, o juro beneficia quem está na ponta credora, mas fulmina quem está na ponta devedora. Ok? Quem está na ponta credora? Quem tem dinheiro sobrando, aplicado lá, que nem o Marquinhos falou, na poupança, aplicado no CDB, no CDI, nos fundos de investimento. Esse está na ponta credora, ou seja, ele está recebendo juro. Agora, quem está na ponta devedora, ele está pagando juro. Aí ele tá se lascando. Então, o que é preciso? Prudência. Prudência. Por exemplo, se você quer o QPP, você quer comprar um bem que você não tem hoje dinheiro para comprar, mas você recebe por mês, você pode financiar. O que você está fazendo? Você vai trazer o bem lá do futuro para o presente. Ou seja, você vai trazer esse carro que você só teria dinheiro para comprar ele daqui 5 anos, você vai trazer para agora. Que se você quer ele agora, então você vai ter que pagar juro. Esse é o preço da impaciência que a gente fala em economia. Uhum. Você não tem paciência para esperar os 5 anos para poder comprar o carro, então você vai pagar juro. O juro é o preço da impaciência. Jorge, hoje, com tudo subindo, tudo caro, a base nossa é o salário mínimo. Qual seria o salário mínimo ideal para acompanhar a inflação, todo esse sistema bancário? O DIEESE
é um departamento de estudos econômicos e estatística, ele calcula hoje que seria em torno de 2.760, o salário mínimo razoável. Mas só que se for esse salário mínimo, há uma bancarrota, né? Quebra a previdência de vez e é complicado. Aqui o nosso ouvinte Luiz, ele mandou aqui qual seria a poupança ou a renda melhor para se aplicar, eu acho. Ele não... A aplicação, ele quer dizer assim, qual seria a melhor aplicação no momento? Bom, a aplicação, eu preciso analisar alguns fatores. Se você é um investidor, um aplicador de risco, você gosta de... Arrojado. Isso, essa palavra. Se você gosta de ser arrojado ou você é, vamos dizer, mais contido, né? Se você for arrojado, eu indico ações, mas ações é perigoso, é preciso você ter conhecimento. Agora, se você é mais moderado, tal, você pode investir em fundos de investimento imobiliário, que está dando bem, né? Fundo de investimento imobiliário e fundo de investimento em agronegócio também, né? E o CDI, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que também dá um pouquinho mais. O do governo é o... Qual que é? Qualquer um desses que eu falei é tudo do governo, são títulos do governo. Do Tesouro. Tem o título do Tesouro Direto. Isso, Tesouro Direto. Esse é o melhor que tem. O título do Tesouro Direto é o melhor que tem. Ele é mais seguro, rende muito. O que é esse título do Tesouro? São títulos da dívida pública. O governo, você, Marcos, vai lá, quer comprar título do Tesouro. Então você está comprando a dívida do governo. E ele vai se comprometer a pagar o juro para você. Esse é o melhor que tem. Por quê? Ele é seguro e rende bastante. Jorge, para a gente finalizar a sua participação, hoje, vendo todo esse cenário e também tendo uma melhora na pandemia, você acha que tende a subir ainda mais um pouco a inflação e o preço dos alimentos, do gás de cozinha, do combustível, ou você acha que agora vamos ter uma queda? Eu acho que com a vacinação, todo brasileiro ter tomado a segunda dose, enfim, tá dando uma equilibrada na pandemia, eu acho que a tendência é melhorar. Porque antes da pandemia, a economia brasileira vinha vindo bem. Agora, que nem eu disse, esse fator exógeno, então afeta mesmo. Então eu acredito que com o fim as pessoas podendo mais livremente circular, eu acredito que vai melhorar, sim. Eu acredito que vai melhorar. Agora, a economia brasileira, como outra, ela é muito vulnerável. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central americano, ele suba a taxa de juros lá. Aí vai afetar nós aqui, mesmo se acabar a pandemia. Por quê? Porque o investidor que está aqui com dólar investindo no Brasil, ele analisa o mercado. Se está muita tensão aqui e o juro subiu lá, ele pega o dinheiro daqui, os dólares dele daqui e leva para lá. Porque hoje no computador, em 5 minutos, você transfere seu dinheiro para outro lugar. E ele quer o quê, esse investidor? Ele quer segurança e rendimento alto. Só que o que acontece com o país? Sai o dólar daqui e vai para outro mercado. Saindo o dólar daqui, o que acontece? O dólar sobe, porque fica escassa a moeda. Se a bolsa cai, o dólar tendência a subir. Então, esse dinheiro saiu, o dólar saiu do país, mas o país precisa de dólar. O dólar sobe. O que acontece com a matéria-prima? Que é importada. A matéria-prima de medicamento, o semicondutor de veículo, sobe. Sobe a inflação. Então você percebe como tudo é um jogo entre o dinheiro que vai e o dinheiro que volta. Quando o dólar sobe, os exportadores ganham, porque a mercadoria brasileira no exterior fica mais barata. Mas para quem importa a matéria-prima, ele vai ter que jogar no preço, no custo. E aí, sobe medicamento, sobe
gás de cozinha, começa a subir tudo. Percebeu como... Uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, um espirrinho lá na China, a gente pega a gripe aqui, né? E o importante é referente ao fator exógeno que você falou. Sim, é que as pessoas devem estar conscientes de que quando existe um fator exógeno, existem os oportunistas. Sim. Que utilizam o fato de estar acontecendo aquilo e falar, não, você tá vendo? Antes não era assim, agora tá. E começa a colocar culpa, né, infelizmente, no governo, onde não existe. Onde não existe. Perfeita colocação. Porque uma coisa que também a gente precisa entender é que essa pandemia, ela mudou tudo. Ela mudou, por exemplo, o padrão do comportamento do consumidor no Brasil mudou. Para você ter uma ideia, né? Hoje o delivery é o que está mandando na economia, o delivery, a entrega. Por quê? Porque as pessoas não queriam mais sair de casa, não podiam sair de casa. Então o padrão de consumo mudou tudo. A internet explodiu as compras pela internet. Os motoboys, os delivery estão aumentando drasticamente. Então o padrão de consumo mudou muito. Essa pandemia ela veio para... O estrago dela é grande na economia. Seja quem for que tiver no poder, não ia enfrentar muito poder diferente disso. Só pra gente finalizar, o gás de cozinha ontem teve um aumento de R$ 5,98, fora os impostos. Então, aqui em Capivari, o gás de cozinha já está a R$ 105 em alguns depósitos. Caramba! É bastante, hein? É bastante se você pensar nas pessoas que trabalham, ganham pouco e o salário não vai sustentar por muito tempo isso não, viu? Eu não sei no que vai dar. Jorge, se o economista tá com esse ponto de interrogação, imagine nós, pobres mortais, que não entendemos nada de economia. Esse ponto de interrogação tá na minha cabeça faz tempo. Viu? Jorge, queremos agradecer o tempo que você dispensou para trazer um pouquinho do conhecimento para os ouvintes e falar um pouquinho sobre toda essa situação que estamos vivendo. Ok, eu que agradeço o convite e desejar um bom fim de semana para vocês e antecipadamente um bom feriado e a todos os ouvintes também. Muito obrigado.